Nós não podemos depender da mudança do outro, do comportamento do outro, para obedecermos aquilo que Deus pediu pra gente. Porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de ser um cristão dentro de casa, porque tá esperando o pai se consertar, tá esperando a mãe reconhecer os erros, tá esperando o marido dar o primeiro passo e acha que para que a gente faça a nossa parte, o outro precisa também estar fazendo a parte dele. Mas não. Se Deus falou primeiro com você, é você quem tem que dar o primeiro passo. E se o milagre que você espera na sua família não estiver atrasado, mas esperando você dar o primeiro passo? Nesse corte de podcast, Verena Araújo faz uma declaração que confronta muitos cristãos. Deus não espera que o outro mude primeiro. Ele espera a obediência de quem ouviu a voz dele. Uma fala forte sobre exemplo, responsabilidade espiritual e o poder de um único coração disponível para transformar uma casa inteira. Assista até o final, porque talvez essa mensagem explique por que nada mudou ainda. Agora, tem um outro contexto também que eu queria abordar com você, que é justamente a questão ali do exemplo, né? O quanto é importante nós sermos pessoas, no contexto cristão, nós sermos pessoas que prega não apenas utilizando as palavras, mas com a nossa vida, né? E às vezes a gente vê muitas pessoas querendo converter o familiar, converter o parente apenas com palavras, quando o exemplo, né? Ele não é aquele que faz a pessoa olhar e falar, não, eu realmente quero conhecer a Cristo. Qual é essa importância do exemplo do cristão? Então, a gente precisa entender que Deus só precisa de um único coração disponível para que uma casa inteira seja restaurada. Ele só precisa que uma pessoa esteja disposta a servir, que uma pessoa dentro daquela casa esteja disposta a se colocar na linha de frente da batalha e obedecer. Ele só precisa de um coração disponível para realinhar a casa toda. E é por isso que a Bíblia diz que se você crê em Deus, você e a sua casa será salva. Então, a gente precisa parar de olhar para o erro do outro, a gente precisa parar de querer que o outro dê o primeiro passo, que o outro se conserte, se Deus falou primeiro com a gente. Então, nós precisamos ter em mente que nós não podemos depender da mudança do outro, do comportamento do outro, para obedecermos aquilo que Deus pediu pra gente. Porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de ser um cristão dentro de casa, porque tá esperando o pai se consertar, tá esperando a mãe reconhecer os erros, tá esperando o marido dar o primeiro passo e acha que para que a gente faça a nossa parte, o outro precisa também estar fazendo a parte dele. Mas não. Se Deus falou primeiro com você, é você quem tem que dar o primeiro passo. Então, nós não podemos condicionar a nossa obediência a Deus pelo comportamento dos outros. E às vezes, André, a verdade é que não é que o nosso milagre está demorando, está atrasado. É que ele está esperando a gente parar de esperar que o outro se posicione. Então, é por isso que eu sempre falo, a pergunta certa que a gente tem que fazer se tratando de família é: eu estou disposta a ser o primeiro passo que a minha casa precisa? Porque Deus não trabalha com orgulho, Deus trabalha com disponibilidade. Então, nós precisamos ter isso em mente. Será que Deus vai poder agir através da minha vida? Porque Deus sempre vai agir por meio daquele coração que se rende primeiro. Então, se você é o cristão da sua casa, não é o seu marido que tem que mudar, não é a sua mãe que tem que vir pedir desculpa, não é o outro que tem que fazer a parte dele, é você. É você que tem que servir, que tem que amar, que tem que fazer o que te cabe, mesmo que o outro continue frio, mesmo que o outro não corresponda, mesmo que o outro não se movimente para melhorar. Porque se Deus falou primeiro com você, é de você que ele vai cobrar. Se Deus falou com você, é de você que ele vai cobrar. Ou seja, às vezes você pode querer terceirizar algo que especificamente está em você. Você pode ser o pilar da salvação de toda a sua família. Essa é a frase que define tudo isso? Exatamente. É por isso que a Bíblia diz que a mulher não vai precisar abrir a boca, porque pelo comportamento dela, o coração do homem se quebrantará. Nas mentorias que eu dou para mulheres, para homens, eu escuto muito isso. Mas ele não faz a parte dele. Mas ela não faz o que cabe a ela. E eu digo, você é cristão? Porque se você é cristão, Deus não quer saber o que o outro está fazendo ou deixando de fazer. Ele quer saber se o seu coração vai se posicionar com relação àquilo que você sabe, que cabe a você e que Deus espera de você. Então a gente não pode esperar o primeiro passo do outro. A gente não pode ficar focando no que o outro está deixando de fazer. Nós temos que agir, fazer a nossa parte, independentemente do comportamento do outro. Porque a salvação é
é individual. E quando nós estivermos diante de Deus, ele não vai perguntar o que o seu irmão fez, ele vai perguntar o que você fez. Ele não vai olhar para o comportamento do outro, ele vai olhar para o seu comportamento. Então o certo é o certo e o errado é o errado, independentemente do que as pessoas que estão ao seu redor estão fazendo com você. Uau! Isso é ter princípio, isso é ter valor cristão. É você continuar fazendo o que Deus espera que você faça, independentemente das pessoas estarem reconhecendo isso, independentemente de você estar sendo honrado ou injustiçado. Faça sem esperar nada em troca. Exatamente. Faça sem esperar que as pessoas olhem, reparem, ou que as pessoas elas digam, olha, uau, que bom que você está fazendo. Faça sem esperar nada em troca. Eu acho que Exato. e isso serve para tudo, né? Fazer sem esperar nada em troca serve para tudo, porque às vezes a gente vive muito naquela questão da troca, né? Eu só faço se eu receber algo. Eu só falo se eu ouvir. Tipo, principalmente nos relacionamentos. Não, eu não vou falar que eu amo se eu não ouço que ele me ama, que ela me ama. Eu não vou ser o primeiro a me declarar se ela ou ele não se declara pra mim. Uhum. O quanto o primeiro passo, ele gira uma engrenagem, como ali, por exemplo, eu costumo usar o bumerangue, né? O exemplo do bumerangue. Que quanto mais a intensidade que você lançar um bumerangue, na mesma intensidade ele volta. Então você pode lançar com força, com a mesma força ele faz a curva e volta pra você. Qual a importância justamente de ser a pessoa que faz ali no relacionamento, que faz independente se o seu cônjuge ele te dá isso de volta ou não? Então, se tratando de cristianismo, a gente precisa ter em mente que quem tem que levantar a régua é você. Quem tem que ser o termômetro do ambiente é você. É você. Você não tem que ser influenciado, você tem que influenciar. Então, a partir do momento que você espera o outro dar o primeiro passo, você está dando para o outro autoridade sobre o seu comportamento. Ou seja, eu vou fazer algo apenas quando o outro fizer ou deixar de fazer o que eu quero. Eu vou ter um comportamento somente quando o outro for recíproco comigo. E aí você está se portando como uma pessoa passiva, como uma pessoa que é resultado do que o outro faz com você. Mas você não pode ser o resultado do que as pessoas fazem ou deixam de fazer com você. Você tem que ser justamente aquele que interfere, que influencia o comportamento do outro. A Bíblia diz que tudo que você fizer, faça como se estivesse fazendo para Deus e não para homens. Porque quando você faz como se estivesse fazendo para Deus, ou seja, sem esperar o retorno do outro, naturalmente os frutos aparecem. Porque a palavra de Deus não volta vazia. E a gente não prega só com palavras, a gente prega com o nosso comportamento. Então, quando você está pregando com o seu comportamento, ou seja, colocando em prática o que Deus espera de você, sem depender do retorno do outro, aquela semente é plantada no coração do outro, porque o amor constrange. Então a sua conduta vai constranger o comportamento do outro. E é por isso que é a nossa atitude e não as nossas palavras que levam o outro a mudar. Uau, então cara. essa é a importância de você ser o termômetro, de você ser a régua, e não a pessoa que é medida pelo comportamento do outro. Se essa mensagem falou com você, não ignore. Pare de esperar o outro mudar e seja você o primeiro passo. Seja o termômetro, seja o exemplo, seja o coração que Deus pode usar para realinhar toda a sua casa.